O debate sobre o imposto de renda sempre foi um dos mais simbólicos da política econômica brasileira. Mais do que uma simples questão de arrecadação, ele representa uma luta antiga entre justiça social e equilíbrio fiscal. Por décadas, milhões de brasileiros sentiram no bolso o peso de uma tabela desatualizada, congelada enquanto o custo de vida subia e o salário real se desgastava. Agora, em 2025, o governo decidiu avançar com uma das promessas mais ousadas da atual gestão. Isentar totalmente do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Uma medida que, segundo o Palácio do Planalto, busca corrigir distorções históricas e devolver poder de compra à classe média e aos trabalhadores assalariados. A proposta enviada ao Congresso é considerada a mais ampla reforma do imposto de renda das últimas décadas. Ela altera profundamente a base de contribuição do IRPF, ampliando a faixa de isenção para um patamar que, até pouco tempo atrás, parecia inviável dentro das contas públicas. O governo defende que é hora de atualizar o sistema à realidade econômica atual. Enquanto os preços de bens e serviços subiram mais de 60% nos últimos 10 anos, a tabela do IR ficou praticamente parada. O resultado foi perverso. Milhões de trabalhadores que antes estavam isentos passaram a pagar imposto, mesmo sem terem ganhado poder de compra real. A nova faixa de isenção de R$ 5.000 representa um salto expressivo em relação ao limite anterior, de R$ 2.824, que já havia sido ampliado no início do governo Lula. A proposta divide opiniões. Para muitos economistas, trata-se de uma correção necessária e moralmente justa. Para outros, é um movimento arriscado, que pode comprometer as contas públicas em um momento em que o país ainda luta para estabilizar seu orçamento. De acordo com estimativas oficiais, cerca de 26 milhões de brasileiros deixarão de pagar imposto de renda caso o projeto seja aprovado. Isso significa que quase 2/3 de todos os contribuintes ficariam completamente isentos, um número inédito na história do país. Para esses trabalhadores, o alívio será imediato. Quem ganha R$ 4.000, por exemplo, deixará de ter cerca de R$ 250 descontados todos os meses. Na prática, é um aumento de renda líquida, um reforço no orçamento doméstico. Mas todo benefício tem um custo. O Ministério da Fazenda calcula que a ampliação da isenção gerará uma renúncia fiscal de aproximadamente R$ 27 bilhões por ano. Em outras palavras, o governo deixará de arrecadar esse valor, o que pressiona a necessidade de encontrar novas fontes de receita. E é justamente aí que entra a parte mais polêmica da proposta. A criação de uma tributação mínima sobre rendimentos de altas rendas e lucros isentos algo que há anos é discutido, mas raramente implementado com sucesso. O texto do projeto prevê uma alíquota adicional para quem ganha mais de reais 600 mil por ano ou seja, cerca de R$ 50 mil por mês. Essa tributação seria aplicada sobre lucros, dividendos e outras fontes de renda que, historicamente, escaparam do alcance do leão. É uma tentativa de equilibrar as contas, ao mesmo tempo, reduzir desigualdades. Na visão do governo, quem ganha muito deve contribuir mais, especialmente em um país onde o peso da carga tributária recai fortemente sobre o consumo e sobre a classe média. A proposta não surgiu do nada. Desde o início do mandato, o presidente Lula vinha prometendo elevar gradualmente a faixa de isenção até atingir os R$ 5.000. Era uma promessa de campanha, repetida em discursos e entrevistas, que se tornou um símbolo de compromisso com o trabalhador. O desafio era fazer isso sem romper o teto fiscal e sem provocar desconfiança nos mercados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, costurou o texto cuidadosamente, equilibrando concessões políticas com a necessidade de responsabilidade orçamentária. O Congresso, por sua vez, recebeu o projeto com uma mistura de entusiasmo e cautela. Na Câmara, a proposta avançou com relativa rapidez, impulsionada pelo apoio da base governista e pela pressão popular. Afinal, poucos temas geram tanta simpatia quanto a redução de impostos sobre o salário. Mas no Senado, onde o debate tende a ser mais técnico, a discussão promete ser mais profunda. Líderes da oposição questionam se a compensação tributária realmente cobrirá as perdas de arrecadação e se os mecanismos propostos não gerarão novas distorções. Entre as principais críticas, está o temor de que a medida acabe reduzindo a arrecadação dos estados e municípios, já que parte do imposto de renda é compartilhada com as esferas subnacionais. Governadores e prefeitos de todo o país acompanham o tema de perto, preocupados com o impacto nos repasses do Fundo de Participação dos Estados, FPE, e dos municípios, FPM. Alguns argumentam que, sem uma compensação clara, o projeto pode comprometer programas locais e investimentos em saúde e educação. Do ponto de vista social, no entanto, a proposta tem forte apelo. O Brasil vive um momento em que o custo de vida pressiona famílias de baixa e média renda. O preço dos alimentos, dos combustíveis e da energia elétrica continua alto, e o endividamento das famílias segue em patamar recorde. A ampliação da isenção é vista como uma forma de devolver dignidade financeira a milhões de trabalhadores. Mais do que um alívio fiscal, é uma tentativa de reequilibrar o poder de compra e impulsionar o consumo interno. Economistas apontam que o efeito imediato da medida será o aumento da renda disponível e, consequentemente, um estímulo à economia. Com mais dinheiro no bolso, as famílias tendem a gastar mais em bens e serviços, gerando um círculo virtuoso de crescimento. Por outro lado, há o risco de que esse aumento de consumo pressione a inflação, especialmente se a oferta não acompanhar a demanda. O Banco Central já sinalizou que acompanhará de perto os desdobramentos para ajustar a política monetária, caso necessário. Outro ponto importante é o impacto simbólico da medida. Ao ampliar a isenção, o governo envia um recado de que pretende tornar o sistema tributário mais progressivo ou seja, mais justo com quem ganha menos.
Hoje, grande parte da carga tributária brasileira recai sobre o consumo, o que faz com que ricos e pobres paguem, proporcionalmente, quase o mesmo valor em impostos indiretos. A ideia é inverter essa lógica, cobrando mais de quem tem mais capacidade contributiva e aliviando o peso sobre quem vive de salário. Há também uma dimensão política evidente. Em um momento de desgaste com parte do eleitorado e de tensão fiscal, a medida serve como um gesto de popularidade. Ela entrega um benefício direto, palpável, e reforça a imagem de um governo preocupado com o trabalhador. Não é coincidência que o projeto tenha sido encaminhado ao Congresso justamente no período em que as negociações orçamentárias se intensificam. Trata-se de uma aposta política de alto risco. Ao mesmo tempo que agrada à população, cria uma pressão adicional sobre as finanças públicas. Nos bastidores, o Ministério da Fazenda trabalha em paralelo em um conjunto de medidas para compensar a perda de arrecadação. Entre elas estão o aumento da fiscalização sobre grandes fortunas, ajustes em benefícios fiscais de setores específicos e o fortalecimento da taxação de fundos exclusivos e aplicações no exterior. A ideia é sinalizar que o Estado não está abrindo mão de receitas, mas apenas redistribuindo o peso da carga tributária de forma mais equitativa. Se aprovada, a reforma entrará em vigor a partir de *1 de janeiro de 2026 *. Isso dá tempo para o governo ajustar o orçamento e preparar o sistema da Receita Federal para as novas regras. Também permitirá que empresas e contadores adaptem suas folhas de pagamento e declarações à nova tabela. A expectativa é que, nos primeiros meses de aplicação, o impacto positivo no consumo seja perceptível, especialmente entre trabalhadores formais. Ainda assim, os desafios permanecem. A economia brasileira continua frágil, com crescimento modesto e dependente de fatores externos. Uma renúncia fiscal tão grande exige cuidado redobrado na execução orçamentária. Caso o governo não consiga compensar adequadamente as perdas, o risco de aumento do déficit público e da dívida é real. E, nesse cenário, a conquista política da isenção pode se transformar em um problema fiscal a médio prazo. Mas, por enquanto, o clima é de otimismo. Para milhões de brasileiros, o projeto representa a esperança. A promessa de um respiro depois de anos em que a renda parecia ser engolida por impostos e inflação. É o tipo de medida que fala diretamente ao coração do trabalhador. Menos imposto no contra-cheque, mais dinheiro para viver. O caminho até a aprovação final ainda é longo, e ajustes certamente virão. Mas o debate já está lançado. De um lado, a defesa da justiça fiscal. Do outro, a preocupação com a responsabilidade orçamentária. Entre eles, o desafio eterno de equilibrar as contas sem sacrificar o povo. Se o projeto prosperar, o Brasil pode dar um passo importante rumo a um sistema tributário mais humano, onde quem ganha pouco não carregue nas costas o peso de um Estado que, por tanto tempo, foi injusto na hora de cobrar.